18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligado em 100,7. Está começando o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Cid Soares. Boa noite para você que está acompanhando 18 horas em algum canto da capital amazonense. Você está no melhor mix do Brasil. Vambora. 18 horas. Olha só, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado confirma o primeiro caso da variante Omicron em Manaus. Em meio ao avanço da Covid-19, Amazonas tem queda de 33% na testagem de casos da doença. Mais de 57 mil casos de malária no Amazonas foram confirmados em 2021. Moradores de Manaus começam o ano pagando tarifas mais caras de água e iluminação pública. Na entrevista de hoje vamos receber o presidente da OAB no Amazonas, Jean Cleuter. Ele vai falar sobre os desafios da gestão para 2022. Começa agora o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a variante Omicron chegou ao Amazonas. Uma mulher de 27 anos com calendário vacinal completo, incluindo a dose de reforço. É o primeiro caso confirmado aqui no Amazonas, Cid Soares. É verdade, infectologistas ouvidos aí pelo 18 horas dizem que, apesar do caso, ainda é cedo para afirmar que a variante mais contagiosa do coronavírus já esteja circulando aqui no estado. E o governo intensificou a testagem contra a Covid no aeroporto Eduardo Gomes e retorna com carretas de vacinação. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Odinei Araújo. O que mais se temia aconteceu. A Fundação de Vigilância em Saúde emitiu ontem à noite um comunicado de risco confirmando que a variante Omicron foi detectada em uma mulher paulista de 27 anos que veio de Fortaleza e chegou ao Amazonas no dia 21 de dezembro. Ela apresentava sintomas leves de gripe. Foi testada no aeroporto Eduardo Gomes e orientada a ficar em isolamento por 14 dias. A descoberta veio após vigilância genômica da Fiocruz Amazônia. O infectologista Marcos Guerra, diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, explicou que o caso é importado e que não se pode dizer que a variante Omicron já circula no Amazonas. Não tem a circulação do vírus detectado ainda na população do estado do Amazonas. É uma pessoa que nem mora no estado e que provavelmente veio por vínculo familiar passar um período de férias aqui no estado. Mas como ela foi detectada ainda no aeroporto, foi colocada já em quarentena, que deve estar terminando hoje, para que não houvesse a possibilidade de ela estar disseminando essa variante na população do estado do Amazonas. Mas o que mais chamou a atenção neste caso foi que a paciente estava com o calendário vacinal completo, incluindo a dose de reforço. Isso significa que a Omicron foge da barreira de proteção das vacinas. Mas para a infectologista Ana Galdina Mendes, o fato de ela estar vacinada e inclusive já ter tomado a dose de reforço foi o que enfraqueceu o vírus. Uma das coisas que a gente sempre bate na tecla é que a finalidade da vacina é evitar a forma grave. Então, mesmo a pessoa vacinado, a primeira, a segunda dose, a dose de reforço, a finalidade dessa vacina é que, pegando a doença, ela curse com forma leve. Então, esse conceito que a gente espera de que quem está vacinado não vai pegar a vacina, não vai pegar a doença, na Covid não vale isso. Quem está vacinado vai pegar a doença, mas não vai cursar com forma grave. Por isso que a gente insiste na questão do distanciamento, na questão do uso da máscara, porque mesmo vacinado, a pessoa vai poder se contaminar. Ela pode sim pegar a doença. Então, essa paciente é um exemplo. Ela está vacinada com a primeira, a segunda e a terceira dose de reforço dela, que inclusive é Pfizer. Ela pegou a doença.
E o quadro dela até então cursa de forma leve. A médica infectologista também explica que, diante de casos de pessoas vacinadas e infectadas pela Covid-19, cresce entre algumas pessoas a incerteza da eficácia dos imunizantes. Às vezes as pessoas confundem e falam assim, não, então essa vacina não serve de nada. A vacina serve para muita coisa. Por quê? Porque as pessoas não estão internando, as pessoas não estão morrendo. E é isso que a gente pretende. Para tentar conter a variante Ômicron, a Secretaria de Saúde do Estado anunciou que vai intensificar a testagem contra a Covid-19 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De acordo com o governo, os exames estão disponíveis gratuitamente para os passageiros que desembarcaram no aeroporto, no porto e na rodoviária de Manaus. A Secretaria de Saúde também tenta sensibilizar para a manutenção dos cuidados de prevenção à doença, como o uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos. O secretário de Saúde do Amazonas, Anwar Samad, disse que era só uma questão de tempo para que a Ômicron fosse detectada no estado. Já era esperado, isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. É impossível você impedir que uma variante chegue aqui no estado, né? Inclusive também vai ser impossível impedir vamos dizer assim, a contaminação comunitária, né? Então vai terminar tendo escapes, isso é comum, você não consegue controlar esse tipo de coisa sem medidas restritivas severíssimas, né? Então você não consegue. O importante é a gente controlar, ver esse quadro epidemiológico como está se caminhando. Hoje a carreta Vacina Amazonas também voltou a circular em Manaus para aumentar o número de vacinados. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, a carreta estará no Centro de Convivência Padre Pedro Vinhola, na Cidade Nova, e aos sábados a vacina é aplicada na carreta de 9 da manhã ao meio-dia. A carreta permanecerá lá até 15 de janeiro. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, essa variante aí, ela é confirmada exatamente um ano depois do Amazonas ter registrado o início da crise de oxigênio que levou à morte centenas de pessoas na capital e no interior. Janeiro começou com aumento no número de casos de Covid e de internações. As unidades de saúde estão lotadas com pacientes com sintomas gripais, muito por conta aí da influenza, né? O vírus H3N2, da Covid e outros casos aí que exigem atendimento médico hospitalar. Isso mesmo, Cid Soares. Olha, hoje o mundo bateu um novo recorde de casos da Covid-19 num único dia. Foram 2.590.000 casos em apenas 24 horas. O recorde anterior havia sido registrado no dia anterior, 4 de janeiro, com 2,4 milhões. Mas apesar do crescimento dos casos, o número de mortes é mais baixo que em outros momentos da pandemia do coronavírus, né? Foram contabilizados aí 7.890 mortes nas últimas 24 horas. O recorde de mortes em um dia foi registrado em 26 de janeiro de 2021. Já naquele momento lá, 17.442 mortes. Isso mesmo, e já tem mais uma nova variante circulando no mundo. A França identificou uma nova cepa do coronavírus com mais de 40 mutações genéticas, sendo que está associada a potencial aumento da transmissão do vírus. E segundo pesquisadores do Instituto Hospitalar Universitário de Marsella, que fizeram a descoberta, a nova estirpe do SARS-CoV-2 tem 46 mutações, incluindo uma que está associada ao possível aumento de contágio. Pois é, o número crescente aí de infecções é apontado por especialistas ao espalhamento da variante Ômicron, que é transmitida com muito mais facilidade que as formas anteriores do vírus. Vou fazer uma comparação, né? E de acordo com as previsões da Organização Mundial de Saúde, ela deve tornar-se a cepa dominante em vários locais do mundo já nas próximas semanas. E por conta da epidemia de gripe e da variante Ômicron, as capitais brasileiras estão anunciando o cancelamento do carnaval de rua. Depois do Rio de Janeiro e Salvador, agora foi a vez da cidade de Olinda, em Pernambuco. Aqui em Manaus, a prefeitura e o governo ainda não suspenderam o carnaval. O presidente da Manaus CUT, Alonso Oliveira, admite que a realização dos blocos de rua neste ano é praticamente mínima. Deveria, né? Bom, o prefeito Davi Almeida, ele vai decidir até sexta-feira, dia 7,
se ele cancela ou não o carnaval na capital do Amazonas. Mas já adiantou que o caminho é do cancelamento mesmo. Isso mesmo. E em meio a esse cenário, o Amazonas registrou queda de 33,4% no número de testes de Covid realizados nos últimos 15 dias. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Em meio ao avanço da variante Ômicron, o Amazonas registrou uma queda de 33,4% no número de testes de Covid-19 realizados nos últimos 15 dias. Nessa terça-feira, o estado registrou o primeiro caso confirmado da variante. Entre os dias 6 e 20 de dezembro, o Amazonas realizou 24.251 testes de Covid-19. Já entre os dias 21 de dezembro e 4 de janeiro, o número caiu para 16.147 testes de Covid. Os números incluem o total de testes rápidos e RT-PCR feitos no período. Os dados constam nos boletins diários divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Depois de flexibilizar algumas medidas e o número de infecções por Covid dobrarem aqui no estado, o governo iniciou hoje uma campanha de intensificação de testagem nas 3 principais portas de entrada do Amazonas. São elas o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no terminal rodoviário Engenheiro Oscar Angelim e no Porto de Manaus. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Anwar Samad, o primeiro caso da variante Ômicron foi identificado logo após o desembarque da passageira no Aeroporto Eduardo Gomes. A jovem que foi infectada foi descoberta aqui num teste no aeroporto. Então vocês veem a importância disso. Qualquer paciente que testa positivo para a Covid, como você disse, é feito então o RT-PCR, inclusive os acompanhantes, e depois vão para os testes para realmente saber qual o tipo de variante. Já era esperado, isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, é impossível você impedir que uma variante chegue aqui no estado, né? Inclusive também vai ser impossível impedir vamos dizer assim, a contaminação comunitária, né? Então vai terminar tendo escapes, isso é comum, você não consegue controlar esse tipo de coisa sem medidas restritivas severíssimas, né? Então você não consegue. O importante é a gente controlar, ver esse quadro epidemiológico como está se caminhando. Nesta terça-feira, o Amazonas registrou o primeiro caso da nova variante, em uma passageira que veio de Fortaleza para Manaus com sintomas gripais leves. Até esta terça-feira, mais de 13.800 pessoas morreram por Covid-19 aqui no estado desde o início da pandemia. A testagem rápida está disponível para passageiros que desembarcam em Manaus. A realização do teste PCR é gratuita. Os visitantes que retornam de países e estados brasileiros onde foram identificados casos da variante Ômicron podem também informar a sua chegada através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde nas redes sociais. Outra recomendação é que seja realizado o exame de diagnóstico e mantido em casos positivos de Covid-19 o isolamento social por 14 dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Com essa redução de testagem pode indicar que temos muitos casos subnotificados, uma vez que por conta da vacinação as pessoas estão apresentando sintomas leves da doença e muitos sequer fazem o teste para a Covid. Tratam aí como se fosse uma gripe, que é comum nessa época do ano aqui no estado. 18 horas. E se o ano passado foi de aumento nas contas, 2022, prepare-se, porque não será diferente, ao menos para os moradores aqui da capital amazonense. Isso porque já este mês vão sentir uma diferença nas contas da água e de luz, depois do aumento nas tarifas. Vamos saber agora os detalhes com Júlia Gomes. Preparar o bolso, pois a partir deste mês de janeiro, os moradores de Manaus vão pagar mais caro pelas tarifas de água e iluminação pública. Entra em vigor este mês a lei que alterou a base de cálculo da COSIP, a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Proposta pela Prefeitura e aceita pelos vereadores de Manaus em outubro do ano passado, a Lei 2.802 de 2021 altera o método de cálculo que passa a acompanhar o reajuste tarifário utilizado pela empresa Amazonas Energia. Anteriormente, a base de cálculo era a unidade fiscal do município,
como explica o economista José Altamir. O FM era um valor só o ano todo, agora não. Todas as vezes que aumentar a tarifa de energia, o reajuste será dado também na tarifa de iluminação pública. É um belo presente que nós ganhamos de uma Câmara que faz tudo que o prefeito manda. E se não bastasse a mudança na cobrança de iluminação pública, a conta de água e a taxa de esgoto sanitário em Manaus também terá reajuste em 2022, aumento escalonado a partir deste ano, sendo de 9,88% em janeiro e mais 3,92% em 14 vezes anuais. Reajuste que ocorreu depois de um acordo homologado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas entre a Prefeitura e a Águas de Manaus. A concessionária pleiteava um aumento imediato de 42% referente aos reajustes de 2020 e 2021. Diante desses aumentos, o economista José Altamir orienta os consumidores a economizar, para que assim os efeitos dos reajustes sejam pelo menos minimizados nas contas no fim do mês. De forma que, para nós mortais, teremos que fazer economia, tanto na energia elétrica quanto no consumo de água, para poder não afetar o orçamento doméstico, já afetado bastante pela inflação que corrói e prejudica toda a nossa projeção financeira. Espero que vocês, consumidores, atentem para isso, verifiquem nas suas contas de água e de luz se há algo de errado ou não, mas o aumento está sancionado tanto pelo prefeito quanto homologado pelo Tribunal de Justiça em relação à água. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o nosso correspondente, direto aí da capital federal. Boa noite, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos. Vamos falar de política, vamos falar de saúde também. Hoje estamos aqui com Cid Soares. É o Cid, me perdoe. Tranquilo. Um abraço para você. Boa noite, querido. Boa noite. Carlos Eduardo, conta pra gente aí se já existe um plano de vacinação das crianças contra a Covid-19 após a consulta pública. Artemisa, terminou agora há pouco a coletiva de imprensa com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e com os técnicos do Ministério da Saúde, que deram os detalhes do programa de vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, que, segundo eles, começa... Alô? Carlos Eduardo, está ouvindo? Estou ouvindo. Sim, voltou. Pode continuar. Vamos lá. Então, o programa de vacinação deve começar a partir desse mês em todo o país. Então, é bom ficar atento, pessoal, nesse caso, com o plano de vacinação que vai ser preparado e implementado pela Secretaria de Saúde aí do estado do Amazonas. O governo federal fechou o contrato com a Pfizer para imunizar 20 milhões de crianças em todo o país. E vale ressaltar, não vai ser exigida nenhuma prescrição médica para vacinar as crianças. E detalhe, poderá ser exigida uma autorização por escrito se a criança não estiver acompanhada dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Os primeiros a serem vacinados, Artemisa, serão as crianças com comorbidades, portadoras de deficiências permanentes, as crianças quilombolas e as indígenas. A vacinação vai ser escalonada, obedecendo à programação de entrega das vacinas da fabricante Pfizer. A expectativa é receber 1.250.000 vacinas já na semana que vem, na próxima semana, e 3.745.000 vacinas até o fim de janeiro. E até o fim do primeiro trimestre, o Ministério da Saúde vai receber o total de 20 milhões de vacinas. O intervalo entre uma vacinação e outra é de 8 semanas, ou seja, 2 meses entre a primeira e a segunda dose. Nas crianças sem comorbidades, Artemisa, a vacinação vai seguir uma ordem decrescente de faixa etária, ou seja, começando primeiro pelas crianças de 11 e 10 anos, depois as de 9 e 8 anos, em seguida as de 7 e 6 anos e, por último, as de 5 anos. Na coletiva de imprensa, que terminou há pouco, o ministro Marcelo Queiroga destacou a qualidade
e a eficácia da vacina Pfizer, dando um recado aos pais que ainda questionam essa vacina. Vamos ouvir o que ele disse. O público das nossas crianças de 5 a 11 anos, que são o futuro do nosso Brasil, e a eles nós dedicamos toda a nossa atenção e compromisso, merece uma ênfase especial, até porque esse público precisa ser atendido com uma vacina específica, e essa vacina foi desenvolvida pela indústria Pfizer-BioNTech, uma vacina que tem uma dosagem diferente, equivalente a 1/3 da dose da vacina que é aplicada nos adultos, e isso foi testado através de ensaios clínicos e já logrou aprovação em agências sanitárias respeitáveis, exemplo do FDA, exemplo da Associação da Agência Europeia de Medicamentos, EMA, e agora teve o aval da Anvisa. Portanto, a Anvisa atestou a segurança e a eficácia dessa vacina, que é a competência dessa agência regulatória. Ouvimos então o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que falou aí do agendamento, inclusive, da campanha de vacinação para crianças e adolescentes. Carlos Eduardo Matos. Artemisa, é interessante dizer que o ministro da Saúde, nessa coletiva de imprensa, ele mudou totalmente o tom. Embora tenha parecido desconfortável em dar algumas informações, ele mandou diversos recados às famílias, orientando para que elas vacinem suas crianças, ressaltou a importância da proteção contra a Covid por meio da vacinação. Então parece que agora estamos todos falando a mesma língua, né? No sentido de proteger. O governo que estava tão resistente, né? Exatamente, ele estava muito resistente. Foi ele que, inclusive, você disse aí logo no início, a questão da consulta pública. Ontem foi um dia que foi marcado pelo negacionismo, né? Pela luta, aquela luta travada entre a ciência e o negacionismo nessa audiência pública que falava sobre a vacinação infantil. E, felizmente, venceu a ciência, né? E hoje parece que todo esse programa, o Ministério da Saúde resolveu assumir essa questão e vai vacinar as nossas crianças. Agora fica tudo, mais uma vez, como a gente sempre diz, nas mãos dos pais, para que eles possam levar as crianças ao posto médico para vacinar as crianças, que é muito importante. Não se trata, é muito mais que saúde. É a retomada da atividade econômica, a retomada da educação, entre outros aspectos, né? Volto com você, Artemisa e Cid. Pois é, Carlos Eduardo, eu queria saber também a questão do presidente Bolsonaro, né, que teve alta hoje. Já foi discutida uma série de hipóteses, né? Mas a causa foi mesmo um camarão mal mastigado que causou essa obstrução intestinal aí no presidente? O que você fala sobre isso? Cid, não seria trágico se fosse cômico, né? Aham. Olha, o presidente Jair Bolsonaro deixou hoje o Hospital Vila Nova Star em São Paulo na manhã de hoje e voltou logo à tarde, por volta das 13 horas, para Brasília, e ficou direto no Palácio da Alvorada, de onde ele está despachando. Ele segue trabalhando, viu? Ele vai seguir com uma dieta específica de alimentação líquida, né, conforme a orientação médica. A sonda nasogástrica colocada nele foi retirada por causa da melhora do quadro clínico. O Bolsonaro está internado desde segunda-feira para mais um tratamento de obstrução intestinal. Ele interrompeu aquelas férias dele em Santa Catarina para ser hospitalizado às pressas nesse hospital Vila Nova Star, lá em São Paulo. E esse detalhe, Cid, que você mencionou é no mínimo interessante, né? O próprio presidente afirmou hoje, na coletiva de imprensa, após a saída dele no hospital, que o motivo dele ter passado mal foi que não mastigou devidamente o camarão no almoço de domingo. O presidente disse, daquele jeito peculiar dele que a gente conhece, né? Que havia uns camarõezinhos na peixada e comeu rápido demais. Acabou se sentindo mal e levado de avião para São Paulo. O médico de confiança dele, o doutor Luiz Antônio Macedo, abandonou as férias no Caribe e voltou às pressas para o Brasil a pedido do presidente. E aqui em São Paulo decidiu não fazer nada, não fazer nenhuma cirurgia, já que o quadro dele já era considerado bom. Ou seja, Cid, por causa do camarão, o Brasil, o governo pagou caro, né? E outro detalhe é que nessa coletiva de imprensa,
Ele ficou chateado com as perguntas dos repórteres e disse que não estava de férias. Ele afirmou que é maldoso dizerem por aí que ele estava de férias. Ele insistiu dizendo que presidente algum tira férias. Ele só deu uma fugida de jet ski ali em Santa Catarina e foi ao circo dar uns cavalos de pau com um carro de corrida. Palavras dele, viu? Claro, ele fala mesmo, você não tem jeito. Ele fala mesmo. Fala. Agora, pior seria se ele tivesse comido um molusco, né? Seria um negócio mais... isso seria... Aí ia virar uma comédia do ano. Seria pior, né, Cid? Pois é. E vale lembrar que apesar dessa brincadeira, apesar da gente levar numa coisa meio cômica, né, Cid? É importante lembrar que enquanto ele estava de férias, estava se divertindo, o estado da Bahia estava enfrentando e ainda enfrenta a maior enchente dos últimos 30 anos. Em que 25 pessoas morreram e mais de 50 mil famílias estão desabrigadas. É importante ressaltar isso, não é brincadeira, né, Cid? Claro. Evidente. Volto com vocês. Obrigado, Carlos Eduardo, né, pela sua participação hoje. Ainda não, gostaria de fazer só mais uma pergunta, Carlos Eduardo. Voltar ainda com essa questão da vacina, como é que ficou a polêmica aí do passaporte vacinal? O que o Poder Legislativo e Judiciário estão analisando em relação a esse caso? Artemisa, a gente está preparando uma matéria especial, mas a gente vai falar sobre esse assunto amanhã. Por quê? O Poder Legislativo e o Poder Judiciário estão trabalhando, têm trabalhado com diversas pautas que tratam sobre a questão do passaporte vacinal nos órgãos públicos, nas universidades, em locais privados. Ou seja, desde a época da pandemia já havia projetos de lei tramitando no Poder Legislativo questionando essa questão da vacina, que é uma questão lógica. Mas isso a gente vai falar amanhã. Sabe por quê, Artemisa? Eu queria falar sobre outro assunto, sobre a crise do oxigênio que ficou de fora de um procedimento que está sendo feito pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal do Distrito Federal desmembrou o relatório final da CPI da Covid-19. Pegou aquele relatório de 1.200 páginas e dividiu em 2 grupos. Agora, detalhe, Artemisa, tudo indica que a crise do oxigênio, que marcou fatalmente a segunda onda da pandemia, ficou fora do radar do Ministério Público do Distrito Federal. Esse órgão assumiu a continuidade das investigações feitas pela CPI da Covid-19. Mas, para isso, decidiu, como eu falei, desmembrar ou dividir o relatório da CPI em 12 partes. E em nenhuma dessas partes inclui devidamente a crise do oxigênio. Lembrando, Artemisa, que a crise do oxigênio no Amazonas começou no dia 5 de janeiro do ano passado, com o surgimento dos primeiros casos de asfixia nos hospitais. A situação piorou a partir do dia 14 do mesmo mês, quando o sistema de saúde entrou em colapso com a escassez de oxigênio, resultando em muitas mortes por asfixia. Mais de 2.000 pessoas morreram em Manaus e no interior do Amazonas nessa segunda onda da pandemia. A gente lembra, né, Artemisa, as imagens das pessoas buscando desesperadamente balas de oxigênio para salvar a vida dos parentes. Exatamente. Essas imagens correram o Brasil e o mundo, Artemisa. Que triste da nossa história, perdeu força a CPI da Covid-19. Por quê? Porque o Amazonas ficou no meio de um confronto político da oposição, que se concentraram em atacar o governo, e os senadores apoiadores do presidente da República, que tentaram incluir os estados na investigação da CPI. A pedido do líder do MDB no Senado, o senador Eduardo Braga, o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi indiciado pelos crimes de prevaricação, epidemia com resultado morte e crime de responsabilidade. O relatório final que indicia o governador foi entregue ao Ministério Público Federal do Distrito Federal, que estranhamente, Artemisa, não vai dar prosseguimento a essa parte da investigação. O relatório da CPI foi dividido em 12 grupos, como eu falei, e eu vou citar alguns deles. Caso Prevent Senior, caso Covaxin Precisa Medicamentos, caso VTC Log, caso da VAT, caso Fake News e incitação ao crime, caso de responsabilidade civil por dano moral coletivo, caso de impacto da pandemia sobre povos indígenas e quilombolas e por aí vai. Eles estão concentrados em investigar a conduta principalmente do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello,
da secretária de Saúde Mayra Pinheiro, a chamada Capitã Cloroquina, e de outros agentes públicos, de empresários e parlamentares supostamente envolvidos em esquemas de corrupção na compra de vacinas. Mas reforçando, Artemisa, nenhum desses grupos menciona a crise do oxigênio no estado do Amazonas. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e o vice-presidente, o senador Randolfo Rodrigues, comemoraram a iniciativa do Ministério Público Federal daqui do DF. Mas eles estão focados principalmente no governo federal e no presidente Jair Bolsonaro, e não em esclarecer os fatos que aconteceram no estado do Amazonas. Volto com vocês, Artemisa e Cid. Carlos Eduardo, todos nós ficamos, sem respirar de alguma forma, sem respirar dignidade e respeito aqui no estado do Amazonas com essa crise, que nós tivemos no ano passado. Isso aí, Artemisa, isso aí, muito bem falado. Voltamos então amanhã. Até amanhã. Valeu, Artemisa. Valeu, Cid. Um abraço pra você, querido. Boa noite, meu irmão. 6h30 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, olha, o ano de 2021 foi marcado por um aumento no número de mortes e de nascimentos aqui no Amazonas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil. Segundo a entidade, o Amazonas registrou aumento de 22,58% no número de óbitos de 2021 em relação ao ano de 2020. Foram quase 25 mil vidas perdidas em todo o estado no ano passado, contra 19.678 no ano anterior. No ano que acabou de se encerrar, o Amazonas bateu outro recorde. 73.411 nascimentos foram registrados e um aumento de 22,5% em relação ao ano de 2020, que registrou 60.146 nascimentos. E o repórter Hector Silva vai mostrar dados registrados pelos cartórios neste ano tão turbulento que foi 2021. Acompanhe agora a reportagem. Foi um ano de turbilhão de emoções para a turismóloga Vera Nonato. Ela perdeu o irmão, vítima da Covid-19. No mesmo ano, nasceu também o xodó da família, o pequeno Thales, sobrinho neto da Vera. Meu irmão tinha 49 anos. Ele pegou a Covid dia 22 de novembro de 2020. Foi quando a gente levou ele para um socorro, fez o teste, deu positivo. Como ele já estava com um pouco de falta de ar, ele foi já para uma unidade de saúde. No outro dia, dia 23, ele foi transferido para Delfina, porque lá é um hospital de excelência para tratamento da Covid. Ficou 49 dias de internato, desses 49 dias, 29 ele ficou entubado e veio a falecer dia 7 de janeiro de 2021. Ele tinha 49 anos, casado, 2 filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 5 anos. Nasceu um bebê na minha família na época da pandemia, acho que foi dia 20 de maio de 2020, foi o Thales. O irmão e o sobrinho neto de Vera fazem parte da estatística apresentada pela ARPEN Nacional, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil. Os cartórios do Amazonas registraram em 2021 24.122 óbitos em todo o estado, o recorde da série histórica desde 2015. No mesmo ano, o estado amazonense bateu outro recorde. 73.411 nascimentos foram registrados. Os dados fazem parte da terceira edição do relatório anual dos cartórios em números, que traz os dados compilados de todas as 13.440 unidades distribuídas em todos os municípios e distritos brasileiros. Outros dados a nível nacional e local também foram divulgados, como o número de registros de atos suspeitos de lavagem de dinheiro e corrupção comunicados ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em 2021. Todos os números podem ser acessados no site registrocivil.org.br. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora é hora de conferir tempo e temperatura com ele, Cid. Vamos lá. Previsão do tempo. Muito bem, temperatura para hoje, olha, confirmadíssima aí, Estaremos uma pequena demanda de 25 graus. 25 graus. Isso na madrugada. Tá tudo certo, umidade relativa do ar chegando a 95%, estamos respirando água, literalmente. Portanto, é isso.
18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Coordenadoria do Amazonas, Jean Cleuter. Ele que foi eleito em novembro do ano passado e tomou posse no último sábado. Boa noite, presidente, e seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Fred. Muito obrigado aqui pelo espaço que está sendo dado para a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Nós ficamos muito felizes aqui em poder conversar com os ouvintes da Mix 100.7 FM. Presidente, quais são os desafios a serem vencidos pela categoria após esse período, né, tão conturbado, durante a pandemia? O maior desafio é a adequação para esse novo momento que nós estamos vivendo, né? Com o mundo online, com as formas de peticionar, a forma de advogar, acho que a forma de todas as profissões estão mudando rapidamente. Então, nós temos que ser solidários aos advogados nesse momento. Então, o maior desafio é a OAB estar mais próxima dos advogados, levar o advogado para dentro da OAB, para que nós possamos dar as mãos para a advocacia dando estrutura. Dia 31 de janeiro, o ex-presidente, agora Choi, inaugurou a Casa do Advogado, que fica em frente ao Fórum Enoque Reis, onde o advogado vai poder atender o cliente dele com dignidade, com todos os equipamentos, com internet, computadores e tudo. E nós pretendemos, nesses desafios, levar também a OAB para os bairros, Zona Leste, Zona Norte, fazendo os escritórios compartilhados, como também melhorando as estruturas no interior do estado. Cabe destacar que nós temos uma oportunidade em razão que o Amazonas vai ter algo inédito, que vai ser um presidente nacional, conselheiro federal eleito pelo Amazonas, que é o Beto Simonetti. Com isso, destaque-se que a OAB do Amazonas é uma OAB pequena, com poucos advogados comparados às outras OABs. E eu costumo dizer que o Beto Simonetti ele vai ser o Robin Hood da advocacia nacional, onde ele pode equilibrar as OABs com menos arrecadação com as OABs com mais arrecadação. O que vai nos permitir, nessa dobradinha, vamos chamar assim, nessa ação em conjunto, fazer essas obras para que os advogados possam, nesse momento tão difícil, diminuir os seus custos mensais. Porque o custo mensal hoje de aluguel de sala, de internet, de secretária, energia elétrica, esse momento é um momento de solidariedade, é um momento de maior interação entre a OAB e a advocacia. Doutor Cleuter, o senhor já falou aqui de algumas ações, mas eu gostaria de saber se elas já estão incluídas nas suas prioridades de gestão, nessa sua gestão na OAB que já está começando. Pois é. Inclusive, hoje eu estou no terceiro dia de gestão, né? Até devo fazer um esclarecimento. Nós tivemos uma posse administrativa para que o calendário anual, a prestação de contas, fique todo a encargo do novo presidente. E nós vamos ter a nossa posse festiva, onde vai estar toda a advocacia amazonense, quem tiver interesse em prestigiar os advogados e tudo, dia 4 de fevereiro. Por que que as posses festivas dos presidentes da OAB, das seccionais, são em fevereiro? Porque o presidente nacional, que é o Beto Simonetti, ele é eleito dia 31 de janeiro. Por que que ele é eleito? Porque ele é chapa única, com apoio de 26 estados. Então, logicamente, chapa única, ele deve ser eleito. Dia 1º de fevereiro ele toma posse e dia 4 ele vai estar aqui prestigiando a posse festiva da nossa seccional. Perfeito. Eu gostaria de saber, presidente, em relação ao interior do estado do Amazonas, né, que tem uma grave deficiência aí de advogados e defensores públicos. Isso compromete, inclusive, a aplicabilidade da justiça. O que pode ser feito para garantir o direito à defesa no interior do estado? Muito boa pergunta. Inclusive, nós temos um trabalho que uma das questões que nós colocamos na campanha é a maior interlocução da OAB com as instituições. O desembargador Delson está na frente desse trabalho junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas,
para o pagamento dos advogados da ativo. O que é isso? Vamos supor que no interior estejam represadas várias ações. O advogado vai lá numa semana e faz várias audiências, vários recursos. Quem vai pagar vai ser o Estado, através do tribunal, com uma tabela que nós vamos ajustar com a AB e o tribunal. Por que isso vai ser um grande passo? Hoje, o advogado ativo tem dificuldade em receber e às vezes recebe um valor inferior ao que ele entende que seja o valor correto pelaquela prestação de serviço. Então nós vamos ajustar tudo isso dentro das possibilidades para que o interior que... Vamos supor, eu vou aqui colocar um advogado que pretenda ir para São Paulo de Olivença. Vamos ajustar com o Tribunal de Justiça para que o juiz marque aquela audiência durante aquela semana e, saindo de lá, ele já vai ter a certeza que vai receber aqueles honorários. Ou seja, nós vamos conseguir, com esse trabalho, que eu espero que seja profícuo, nós vamos trabalhar muito em cima disso, que ele seja instalado para que o advogado possa ir para o interior e possa levar à justiça, porque na verdade é algo interessante. O advogado ele não defende o direito dele, ele defende o direito do cidadão. Se ele defende o direito do cidadão, ele está defendendo o direito de toda uma sociedade. Então nós temos esse trabalho forte para ser feito com o interior do estado do Amazonas. Presidente, a inadimplência no pagamento da anuidade da ordem é significativa. O que a atual diretoria pretende fazer para reduzir esse problema? Bem, nós pretendemos, no começo da gestão, nós estamos em estudos ainda como fazer isso, mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer um grande refis dos advogados que não conseguiram pagar o AB. E são vários motivos que podem levar o advogado a estar inadimplente. A questão da pandemia, né, que trouxe muito problema para a advocacia. Às vezes o advogado teve algum problema de saúde ou um problema da família. Então, eu acho que esse momento, por isso que eu falei da OAB da solidariedade, de dar as mãos para a advocacia, trazer esses advogados de volta para a OAB. Por quê? Uma coisa muito importante. O maior bem que a OAB tem hoje é a credibilidade. Por que credibilidade? Porque a OAB não tem convênio nem com a União, nem com o Estado, nem com o município. Ela vive única e exclusivamente das anuidades dela. E aí vão um destaque de que quem tem transparência não tem problema em dizer seus desafios também. Vamos colocar como desafio. Nós vamos ter a verba do Conselho Federal, Deus permitindo, para construir os escritórios compartilhados. Mas nós vamos ter que ter o custeio do escritório compartilhado. Eles vão ter despesas mensais. E se nós vivemos exclusivamente da arrecadação da anuidade do advogado, nós temos que mostrar para o advogado o seguinte: olha, você tem um serviço de estacionamento, você tem vários descontos nos exames médicos, você tem um escritório à sua disposição. Hoje a OAB disponibiliza já 5 escritórios, mas você também tem que dar a sua contrapartida. Eu, na área tributária, eu vejo uma coisa muito interessante. Quando nós enxergamos uma omissão do governo na contrapartida, na saúde, na educação, você não paga o tributo de forma satisfeita. Então eu acho que nós temos que nos comunicarmos melhor com a advocacia, para a advocacia, a gente avançar nesse setor, para que a advocacia entenda o seguinte: olha, eu estou pagando meus R$880 de anuidade, mas eu estou tendo retorno. Eu não preciso mais alugar uma sala que me dá uma despesa de R$5.000 por mês. Eu fui fazer um exame do meu pai que custaria R$3.000, paguei 400 porque tem convênio com a Caixa de Assistência. Então é essa comunicação que nós temos que estreitar. Por isso que a gente tem que estar mais junto da advocacia. Presidente, só para finalizar bem rapidinho, esse ano é um ano eleitoral, um desafio inclusive para a OAB. Como que a OAB do Brasil pretende aí atuar, né, no combate à corrupção e o Caixa 2? Bem, a OAB do Brasil, eu espero que o Beto Simonetti tenha a oportunidade de vir aqui um dia como presidente nacional também de conversa. Mas a OAB seccional do Amazonas,
Já tem a comissão de combate de caixa 2, comissão de corrupção, e nós temos que estar atentos. É por isso que a OAB não pode ter nenhuma influência e nenhuma arrecadação política. É outro destaque que eu faço para a advocacia. Na hora que nós somos fortes, nós temos as anuidades, nós temos a credibilidade, nós podemos combater o caixa 2, combater a corrupção, e isso precisamos ter independência. Por isso que a advocacia tem que dar as mãos em todos os sentidos, tanto para defender os interesses dos associados, dos advogados, como da sociedade como um todo. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no 18 Horas, presidente da OAB Amazonas, Jean Cleuter, as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer aqui o espaço dado para a Ordem dos Advogados da Seccional Amazonas. Eu acho que é muito importante nós nos comunicarmos não só com a advocacia, como toda uma sociedade. E mandar um abraço para o Armando Mendes, que é um querido amigo, e só agradecimentos a fazer aqui pelo espaço dado aqui para a nossa Ordem dos Advogados. Muito obrigado, viu? E excelente programa, Fred, excelente programa, Artemisa. Muito obrigado pelo espaço. Presidente, muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Agora 6 horas e 45 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 Horas. E o Rio Negro continua reduzindo o ritmo de cheia. De ontem para hoje subiu apenas 4 centímetros. E a cota no Porto de Manaus é de 24 metros e 11 centímetros acima do nível do mar. 18 Horas. E o Amazonas registrou quase 60 mil casos de malária. Os municípios com maior incidência foram Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Manaus. Manaus ocupa o 3º lugar no ranking dos municípios do Amazonas com maior quantidade de registros da doença. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Em 2021, o Amazonas registrou 57.194 casos confirmados de malária. O número é um pouco menor do que o que foi registrado em 2020, quando 58.907 pessoas foram infectadas. O cenário epidemiológico da doença no estado apresenta uma estabilidade dos casos registrados nos últimos 2 anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde. Alguns municípios chamam a atenção pelo alto número de casos confirmados de malária. São eles Barcelos, com 9.144 casos, São Gabriel da Cachoeira, com 9.010 e a capital amazonense, com 4.459 casos de malária. No ano passado, os picos de casos da doença foram registrados no período sazonal para a malária, que coincide com a vazante dos rios. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, Tatiana Amorim, a malária é um desafio para as autoridades de saúde da nossa região. A malária é um desafio para a saúde pública, né? Por isso, realizamos o controle vetorial, busca ativa, oferta de diagnóstico e tratamento de forma imediata, principalmente para evitar formas graves ou novos casos. No Amazonas, as ações de diagnóstico da malária, elas são coordenadas pelo nosso Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, o LACEN, junto às unidades de saúde do estado. Aqui no Amazonas, as ações de diagnóstico da malária são coordenadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, junto às unidades de saúde. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, esse aumento aí no número de casos de malária está relacionado à expansão do desmatamento na região amazônica, como explica o repórter Hector Silva. 2 estudos liderados pela FSP, Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo, estão ajudando a entender como o desmatamento interfere no comportamento e na distribuição de mosquitos transmissores de malária na região amazônica. O primeiro é o doutorado do biólogo Leonardo Suveges Moreira Chaves. Em um dos resultados, Chaves mostrou que as mudanças causadas pelo homem na vegetação da floresta amazônica diminuíram a biodiversidade de mosquitos e levaram os anofelinos a se tornar o principal vetor da malária na Amazônia, aumentando o risco de transmissão da doença.
Outro achado importante foi que ambientes florestais fragmentados, habitados por pessoas vulneráveis em casas precárias, são as fontes dessa espécie de mosquito. O pesquisador do INPA, vencedor do Prêmio Nobel da Paz com uma pesquisa sobre os impactos do desmatamento da Amazônia para a humanidade, Philip Fernside, explica como o desmatamento tem influenciado no aumento dos casos de malária em áreas desmatadas. Os vetores da malária, os mosquitos nefelino, são associados à floresta. Então, durante o desmatamento e logo depois, se tem a população humana em contato direto a esses vetores. Então, isso leva a mais transmissão de malária. Também, de forma mais devagar, você tem aquecimento do clima, que já aumentou 1 grau Celsius, e assim também leva a mais mosquitos. E tem muitas outras coisas, né? Formação de lagos, etc. Muitas maneiras que a ocupação humana, não só barragens, mas outros poços ao lado de estradas e tudo mais, vai aumentando a quantidade de lugares para a criação de mosquitos. Então, com o aumento de número de pessoas, obviamente vai ter mais casos, tendo mais gente, e esse contato com os vetores vai ter mais malária. O segundo estudo faz parte do também biólogo Gabriel Laporta, pesquisador do Centro Universitário, Faculdade de Medicina do ABC Paulista. Para o trabalho, que foi publicado também no início de 2021 nas Scientific Reports, Laporta analisou dados de mosquitos anofelinos capturados e os utilizou para investigar o quanto o desmatamento impulsiona a ocorrência de malária em paisagens rurais. O estudo mostrou que o maior risco da doença ocorre em locais onde o desmatamento acumulado atingiu cerca de 50% da cobertura vegetal fragmentada. O primeiro pico ocorre após 10 anos do início do assentamento e o segundo, 35 anos depois. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 2022 começou com luta de trabalhadores da saúde e da educação. Na área da saúde, a categoria busca a criação de um fundo parecido com o Fundeb, além do pagamento de datas bases atrasadas desde o ano de 2020. Já na educação, a luta é principalmente pela revisão do plano de cargos e carreira do magistério. Vamos conferir agora na reportagem de Ojanay Araújo. O ano de 2021 foi um ano de luta para os trabalhadores da saúde, mas de poucas conquistas. O trabalho árduo durante os piores momentos da pandemia no Amazonas, sem direito a descanso ou folga, não se converteu em recompensa financeira para a categoria. De acordo com Cleidinir Francisca do Socorro, presidente do Sindsaúde, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Amazonas, o governo do estado ainda deve muito para os trabalhadores. O governo do estado ainda nos deve muito. O governo do estado nos deve o retroativo de 2020, o retroativo de 2021, nos deve as promoções e progressões que desde 2012 está atrasada. Então essa é a nossa prioridade, a continuidade da dívida do governo do estado para com os trabalhadores da saúde. Ele ainda deve uma parcela que não foi pago, e nem a que foi fechada ainda não foi pago, né? Está previsto para agora o mês de janeiro, 11% e 3,77% para maio deste ano. A líder sindical informou ainda que os trabalhadores da saúde vão lutar nesse ano eleitoral pela criação de um fundo para a categoria, a exemplo do Fundeb. Já estamos pensando para a luta desse ano de 2022, um abono também estilo esse do Fundeb, que não seja menor um centavo para o trabalhador da saúde, que também merece. Você sabe que é uma classe que mostrou nesse período de pandemia que são guerreiros, que lutaram incansavelmente pela vida da população. E os nossos profissionais de saúde merecem bem mais do que o governo está fazendo hoje por essa categoria tão importante, tão relevante
para o povo do Amazonas. Entre os trabalhadores da educação, o ano que terminou também foi de lutas. E a exemplo dos servidores da saúde, eles também se arriscaram, claro que não na mesma proporção, mas também foram bastante expostos durante a pandemia com o retorno das aulas presenciais. Segundo a presidente do Aspron Sindical, sindicato que representa professores e pedagogos de Manaus, Elma Sampaio, para esse ano eleitoral, os trabalhadores da educação vão lutar principalmente pela revisão do plano de cargos e carreira do magistério. Os professores merecem com que o plano de cargo seja revisto para que haja reconhecimento e valorização que a categoria merece. Nós vamos continuar buscando com que as reivindicações da categoria da educação elas possam ser concretizadas. Essas reivindicações elas versam sobre política salarial, sobre condições de trabalho e sobre condições da qualidade da educação. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, aqui em Manaus, com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Muito bem, de acordo com o Clima Tempo, amanhã teremos um dia de sol aí com aumentos de nuvem pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura variando entre 24 graus na mínima e 33 na máxima. E a umidade relativa do ar vai atingir um pico aí de 87%. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,39%, cotado a R$ 5,71. O euro fechou também em alta de 0,58%, a R$ 6,46. A moeda virtual Bitcoin fechou em queda de 2,8%, cotado a R$ 258.343. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 2,49%, registrando 100.931 pontos. 18 horas. E agora a gente fala do mercado imobiliário amazonense. O preço médio dos imóveis residenciais em Manaus subiu 9,48% em 2021. Foi o que apontou a pesquisa da FIPESAP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que monitora os valores dos imóveis em 50 cidades brasileiras. O preço médio do metro quadrado em dezembro na capital ficou em R$ 5.587. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Os imóveis residenciais em Manaus ficaram 9,48% mais caros no acumulado de 2021, conforme o índice FIPESAP, realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Em todo o Brasil, o índice que acompanha o comportamento do preço médio de venda dos imóveis residenciais chegou a 5,29%, o maior avanço desde 2014. No mês de dezembro, a capital amazonense foi a única entre as 16 capitais monitoradas a apresentar recuo no preço dos imóveis residenciais de 1,14%, frente a novembro, que teve aumento de 1,30%. O preço médio do metro quadrado encerrou o ano em R$ 5.587 em Manaus. Na análise de todo o ano passado, o mercado imobiliário em Manaus sofreu 3 reduções ao longo de 2021, sendo dezembro com menos 1,14%, março com menos 0,65% e fevereiro menos 0,11%. Mesmo assim, a alta nominal acumulada no ano foi de 9,48%. Os meses de maio e junho foram os que tiveram as maiores altas, de 2,18% e 2,14%, respectivamente. Os demais meses sofreram aumentos em média de 1,25%. Para o economista José Altami, a capital teve um bom desempenho ao longo do ano e os resultados são reflexo da economia e efeitos da pandemia de Covid-19. Houve uma maior procura por imóveis residenciais e principalmente de condomínios. E isso gerou um boom no negócio. As empresas aproveitaram para aliviar os estoques. Isso fez com que os preços fossem atrativos
e terminasse um ano muito bom, embora no mês de dezembro houve um recuo nos preços. Ainda de acordo com o especialista, a média de preço do metro quadrado em Manaus é atrativa, bem abaixo da média nacional, que em dezembro ficou em R$ 7.874, fator que demonstra o potencial de crescimento e desenvolvimento da região para 2022. Isso significa que nós temos espaço para crescer e oferecer mais imóveis de qualidade para a população. E há confiança de que o mercado possa, através dos financiamentos, dos imóveis residenciais de menor valor também, possa atrair as empresas incorporadoras para que esse mercado permaneça aquecido no ano de 2022. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora faltando um minutinho para as 7, vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com a Artemisa Gadelha. O Amazonas registrou mais 178 novos casos de Covid-19, elevando para 434.320 casos da doença no estado. Foi registrada uma morte por complicações da Covid. Agora já são 13.839 mortes aqui no Amazonas desde o início da pandemia. Muito bem, agora 7 em ponto, passamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 2022 começou com um aumento no número de casos de Covid e de internações. Os números ainda estão distantes dos registrados em janeiro de 2021, quando tivemos no Amazonas o pior pico da pandemia, com a crise de oxigênio que levou à morte dezenas de pacientes em Manaus e no interior do estado. Este ano, no entanto, temos um complicador, a epidemia de gripe e de influenza, que estão lotando as unidades de saúde com pacientes com sintomas gripais. Outro fator preocupante é que, mesmo sendo menos agressiva e mortal, a variante Ômicron tem maior poder de transmissão e infecta pessoas com a cobertura vacinal completa. Foi o que constatamos em relação ao primeiro caso da nova cepa registrado em Manaus. Uma mulher de 27 anos com todas as vacinas tomadas, mas que foi infectada pela Covid. Ela apresentou sintomas leves, o que mostra a importância da vacina para evitar complicações da doença. Mais de 80% das pessoas internadas nas UTIs por Covid atualmente não se vacinaram e apresentaram sintomas graves. No momento em que o mundo bate recorde de novos casos da Covid, a Ômicron desembarca no Amazonas. Só nos resta a vacina e as medidas preventivas para combater a pandemia. No mais, são fake news e o negacionismo que tanto mal faz à nossa sociedade. 18 horas. Muito bem, 7 horas e 2 minutos, chegamos ao final de mais um programa 18 horas. Artemisa, prazer enorme estar com você. Estamos de volta amanhã. Cid Soares, muito boa noite. Obrigada também pela sua participação hoje aqui. Adorei estar juntinho de você e a gente volta amanhã. E você também, ouvinte. Esperamos você amanhã no 18 horas. Valeu. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.